Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de marcadores moleculares, ofertada para o curso de Biotecnologia. Na aula de hoje, nós iremos abordar sobre o tema do polimorfismo molecular, visando então entender um pouco mais as origens do polimorfismo a nível genético, né? Que é então realmente o grande campo de aplicação dos marcadores moleculares. Vamos tentar ver aqui nessa aula de hoje, em mais detalhes, as origens, né, dos polimorfismos moleculares que desencadeiam, por exemplo, as diversas variantes genéticas entre as espécies, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Bom, a perpetuação do material genético de geração em geração depende da manutenção de taxas de mutação em níveis mínimos. Professor, o que vem a ser então essas taxas de mutação? As taxas aqui de mutação, elas se referem à quantidade de mutações que ocorrem em determinadas sequências primárias de polinucleotídeos, ok? Que estarão contidos nos genomas de indivíduos, por unidade de tempo. Então, podemos pensar que se uma taxa de mutação ela ocorre em grandes magnitudes, necessariamente então isso implicará em destruição do indivíduo por inviabilidade do seu genoma ou de um determinado gene, ou, por exemplo, pelo surgimento de doenças genéticas associadas, como é o caso, por exemplo, do próprio câncer, uma doença genética associada a taxas elevadas de mutação. E taxas de mutação elevadas que ocorrem em células germinativas destruiriam a espécie, justamente porque células germinativas se tornariam inviáveis, impossibilitando, por exemplo, que ocorresse a propagação e a continuidade desta espécie. Enquanto que, ocorrendo em células somáticas, tais como células da epiderme, células do miocárdio, né? Células em plantas, células do mesófilo, por exemplo, né? Células do tecido da raiz, provavelmente acarretariam na destruição do indivíduo, justamente pela perda da viabilidade do genoma, que acarretaria na perda da viabilidade celular. O câncer, por exemplo, ele surge de células que perderam a capacidade de crescimento e divisão de forma controlada, justamente devido a mutações em genes essenciais do ciclo celular. Então, dentre os genes afetados por essas grandes taxas de mutação ocorrentes em diversas regiões do genoma, estão genes, por exemplo, que controlam o ciclo celular. Caso esses genes sejam afetados, é muito provável, por exemplo, que essa doença, o câncer, venha a ocorrer, visando então, no caso, na verdade, o resultado final dessa doença, a destruição do indivíduo. E células vivas dependem então, né, do funcionamento correto de milhares de genes simultaneamente, pois os genes apresentam uma estrutura que é baseada em uma sequência primária, né, de sequência primária de polinucleotídeos. Caso essa estrutura não seja respeitada, caso haja uma alteração drástica, os genes então irão perder suas funções, acarretando então na perda, no colapso das funções celulares, ok? Podendo acarretar então a destruição do indivíduo em células somáticas ou na destruição da espécie, caso ocorra em células germinativas. Porém, fazendo o raciocínio oposto, caso o material genético fosse perpetuado com fidelidade perfeita, a variação genética necessária para permitir a evolução seria perdida, ou seja, a evolução de espécies para outras espécies, a evolução de indivíduos dentro de uma espécie, promovendo a formação de variantes, né? E novas espécies, tal como nós, a humana, não teriam surgido. Justamente porque, se houvesse um genoma fidedigno sempre, né, perpetuado de forma perfeita, não haveria a variação genética necessária para o surgimento de novas espécies e para o surgimento da própria biodiversidade
e da própria vida em si. A biodiversidade, ela é, por exemplo, a chave da manutenção da própria vida na Terra. E a própria vida, ela é mantida a partir do surgimento de novas espécies, que dependem, então, do aparecimento em pequena escala, de forma controlada, de mutações a nível genético. Então, nós temos, por exemplo, que a diversidade ela é gerada por essa pequena escala de mutações genéticas, ok? E nós podemos também dizer seguramente que todas as espécies hoje presentes na biosfera, nenhuma delas é mais evoluída do que a outra, não é? Como nós poderíamos pensar. Mas sim, todas as espécies estão evoluídas e estão agora se apresentando, no caso, com o melhor conjunto de genes adaptados a esse momento, né, do tempo e do espaço. Bom, então, qual seria o nosso plano de aula para a nossa aula de hoje sobre polimorfismo molecular? Nós precisamos definir o que vem a ser a mutação genética, classificar as fontes de mutações genéticas, tais como erros de replicação, lesões químicas nos ácidos nucleicos, tal como o DNA, analisar os tipos diferentes de mutações, verificar, por exemplo, em alguns detalhes, os eventos de recombinação e transposons como responsáveis por mutações genéticas e analisar a associação entre mutações e polimorfismo de DNA. Bom, então, primeiramente, nós precisamos definir o que vem a ser mutações genéticas. Uma mutação genética é uma alteração permanente na sequência de um gene, de tal forma que a sequência gerada difere da encontrada geralmente em uma população. E essas mutações variam em tamanho, podendo afetar desde um único nucleotídeo, como nós podemos imaginar, por exemplo, né, um SNP, a um grande segmento de um cromossomo, afetando assim múltiplos genes de forma simultânea. E aí então nós temos aqui uma figura esquemática mostrando, por exemplo, mutações em pequena escala, afetando apenas alguns conjuntos de caracteres dentro de uma sequência polinucleotídica, ou em larga escala, afetando grandes segmentos cromossômicos. Então, nós temos uma sequência base, né, com uma organização específica de caracteres, que seriam, então, por exemplo, as bases nitrogenadas, né? E aí, então, nós temos diversos tipos de processos que podem acarretar na variação ou mutação dessa sequência. Nós temos, então, por exemplo, as mutações do tipo de inversão, em que nós vamos trocar, por exemplo, algumas posições. B, aqui o E e o D trocam de posição, né? Havendo uma inversão. Duplicação, em que ocorre a duplicação de um dado caractere, né? De uma dada posição. Deleção, a perda de uma certa posição. E inserção, no caso aqui, ocorreu a colocação de uma nova posição. Ok? Então, essas são alterações em pequena escala, em um pequeno segmento dentro de um genoma, por exemplo. E também pode ocorrer a translocação, tá? Na translocação, eu tenho, por exemplo, a mudança de algumas posições ou de uma posição apenas, de uma fita para outra, né? De uma posição em um cromossomo para outro. E aí eu tenho, por exemplo, a translocação, ok? E aí é o que seria realmente uma troca, né? Uma recombinação. E aí nós temos processos bem semelhantes a níveis cromossômicos, tal como a duplicação, a inversão, deleção, inserção e translocação de segmentos de cromátides, né? Duplicação de segmentos de cromátides, inversão de segmentos de cromátides, né? Deleção de segmentos de cromátides, ok? Esses aqui, no caso, todos ocorrendo em um mesmo cromossomo. Já a inserção e a translocação, ela pode ocorrer, por exemplo, elas podem ocorrer, por exemplo, perdão, entre cromossomos diferentes, ok? E aí, no caso, a inserção ocorre a perda de um fragmento de um cromossomo, inserção em outro, sem que ocorra, por exemplo, uma troca. Já a translocação, né, no caso, ocorre aqui uma troca. Essa translocação também pode ser também chamada de crossing over, ok? Ou recombinação. As duas principais fontes de mutação genética são falhas na replicação do DNA e lesões químicas que ocorrerão no material genético a nível de genoma.
tá? E tais erros de replicação surgem devido à tautomerização de bases, o que limita a precisão do pareamento de bases na replicação do DNA. A maquinaria enzimática de replicação tenta, assim, compensar erros através de mecanismos de revisão de leitura, porém nem todos os erros são corrigidos. E aí, então, está bem exemplificado aqui o tipo de erro causado a partir da replicação do DNA, ok? Nós temos, então, duas fitas que irão parear entre si por pareamento Watson-Crick, ok? G pareia com C, C pareia com G, A com T e por aí vai. E aí nós temos, por exemplo, que durante a replicação, nós sabemos que existem polimerases, diversas polimerases, e algumas das polimerases apresentam diferentes atividades de correção. A atividade polimerásica, ela sempre no sentido 5' 3', e a atividade de correção é no sentido 3', 5', ok? Para realmente haver uma revisão da sequência que foi realmente adicionada da polimerização feita anteriormente, ok? E aí, então, o primeiro ciclo de replicação, né, exemplificado aqui, ocorre de forma errônea, né? Ocorre uma incorporação errônea. E aí, então, a fita molde apresenta, então, com essa posição no A, e a fita filha tem esse erro, né, que no caso não foi corrigido pela, pela polimerase, né? A atividade exonucleásica 3' 5' da polimerase não atuou aqui nessa posição. Havendo, então, um novo ciclo de replicação, ocorre, então, o restabelecimento da fita que seria original e, no caso, nessa fita filha, ocorre, então, a criação de um novo sítio, devido à permanência desse erro na fita filha gerada no primeiro ciclo de replicação.